No dia do meu casamento, minha sogra me chamou no quarto, trancou a porta e colocou uma pasta na minha mão. Assina isso agora, ela disse, ou todo mundo vai saber o que você fez antes dele. Eu li cada página em silêncio. Assinei. O que ela não sabia era o que eu havia colocado dentro daquela pasta. Setembro tinha chegado com aquela luz específica que só existe em dias que parecem feitos à mão. Uma luz dourada e generosa que entrava pelas janelas do salão de festas e transformava tudo que tocava em algo mais bonito do que era. 240 pessoas do lado de fora. Flores brancas em cada canto. Aquelas flores que eu havia escolhido pétala por pétala durante meses, conversando com a florista numa tarde de sábado, enquanto Rafael esperava do lado de fora com um café na mão e um sorriso de quem não entendia nada de arranjos florais, mas adorava me ver apaixonada com alguma coisa. A música dos violinistas chegava abafada através das paredes, misturada às vozes dos convidados, aquele murmúrio coletivo de quem aguarda algo que vai acontecer e sabe disso. Eu tinha 32 anos e estava sentada na cadeira da maquiadora com o coração mais cheio do que nunca havia estado. Minha mãe estava ao meu lado. Ela não falava muito, minha mãe. Nunca foi de palavras excessivas, mas segurava minha mão de tempos em tempos, um aperto rápido e firme que dizia tudo o que ela não precisava transformar em frase. Minha prima Jussara ria enquanto enfiava flores no meu cabelo, reclamando de cada alfinete e elogiando o resultado em seguida. E havia no quarto aquela atmosfera específica de véspera, de limiar, de uma porta que ainda não foi aberta, mas que você já pode sentir o vento do outro lado. Rafael estava me esperando no altar. Eu sabia como ele estaria. Sabia porque eu conhecia há 7 anos. Sabia a forma exata como ele ficava quando estava nervoso e emocionado ao mesmo tempo. Aquele jeito de endireitar o paletó mais vezes do que o necessário, de passar a mão no cabelo, de sorrir para o chão antes de levantar os olhos. Eu ia andar pelo corredor e quando os nossos olhares se encontrassem, ele ia fazer aquela coisa que ele fazia, aquela coisa de respirar fundo e sorrir de um lado só, como se o mundo inteiro pudesse colapsar e tudo bem, porque o importante estava ali. Era ele que me esperava. Era por isso que eu estava ali. Tentei não pensar em Dona Celeste naquela manhã. Tentei. Com toda a energia que me sobrava depois de 6 meses organizando cada detalhe daquela cerimônia, com toda a determinação que eu havia reunido nas semanas anteriores, tentei empurrar a sombra dela para as bordas do dia. Ela ficou lá. É verdade. Ficou nas bordas durante a maquiagem, durante o café da manhã que quase não consegui tomar de tanto nervosismo, durante os abraços da família que foi chegando ao quarto para me ver, cada abraço chegando com aquele carinho úmido de quem percebe que um ciclo está virando. Mas ficou nas bordas, e eu pensei, hoje não, hoje ela não ganha, foi o que eu pensei. A porta do quarto não bateu, ela nunca batia. Dona Celeste tinha o hábito de entrar nos espaços como se eles já lhe pertencessem, como se bater fosse uma concessão que ela havia decidido não fazer a ninguém. Era uma das formas pequenas e constantes com que ela comunicava hierarquia, aquela falta de batida, aquela entrada que acontecia antes que você tivesse chance de dizer entre ou espera. Eu ouvi a maçaneta, vi no espelho a porta se abrindo devagar e o estômago reconheceu o que estava chegando antes que minha mente conseguisse formular em palavras o que exatamente estava errado. Ela apareceu no reflexo, vestido azul royal. No dia do meu casamento, minha sogra havia escolhido azul royal, um azul tão saturado e vibrante que era impossível não ver, impossível ignorar a cor de quem veio com intenção de ser notada. As pérolas no pescoço dela eram brancas e pesadas, 3 fios enrolados com precisão e brilhavam de uma forma que parecia calculada, como tudo nela parecia calculado. Os cabelos perfeitamente arrumados, a postura impecável, o rosto composto numa expressão que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas, aquela mistura específica de afeto e autoridade que enganava quem a via pela primeira vez e nunca mais enganava quem a conhecia de verdade. "Preciso falar com você", ela disse. A voz era baixa, quase gentil. O tipo de gentileza que corta por baixo. Minha mãe se levantou da cadeira imediatamente. Instinto de mãe, aquele radar que funciona independente de evidências concretas. Mas Dona Celeste já estava com a mão na maçaneta por dentro, segurando a porta fechada com uma naturalidade que tornava o gesto praticamente invisível para quem não soubesse o que estava vendo. "Sozinhas", ela disse, sem olhar para minha mãe. "Por favor."
A palavra por favor saiu com a mesma textura de uma ordem que se fantasiou de pedido. Minha mãe me olhou. Eu olhei para minha mãe, fiz um gesto com a cabeça, aquele gesto que as pessoas que se amam desenvolvem ao longo de anos, que dizia: pode sair, eu cuido disso. Ela saiu. Jussara saiu. A maquiadora saiu com o kit de make debaixo do braço, olhando para mim por sobre o ombro com uma expressão que eu nunca vou esquecer. A porta fechou. O silêncio que preencheu o quarto tinha peso, tinha cheiro, tinha a textura fria do mármore de uma sala que não pertence a você. Eu ainda estava na cadeira, com o vestido de noiva acomodado ao redor de mim como uma concha, e o véu ainda não fixado, e o batom recém-passado, e as flores no cabelo que Jussara havia colocado com tanto cuidado, e Dona Celeste estava em pé entre mim e a porta, como uma figura que tinha certeza de que não precisava se mover, porque eu é que não iria a lugar nenhum. Ela colocou a pasta na minha mão. Era marrom, grossa, de couro sintético com aquele brilho opaco que tentava imitar algo mais caro do que era. As bordas estavam retas, bem conservadas, e havia um clipe metálico na frente que ela havia apertado com força. O peso era de quem colocou coisas importantes lá dentro. A pasta aterrissou no meu colo com a firmeza de uma sentença. Abre, ela disse. Eu abri. As páginas eram documentos legais. Isso ficou evidente nos primeiros 3 segundos. Aquele tipo de linguagem que é específica e, ao mesmo tempo, deliberadamente opaca, cheia de cláusulas e subcláusulas e remissões a artigos que você precisaria de formação jurídica para decifrar na velocidade que ela esperava que eu decifrasse. Mas eu não tenho formação jurídica. Tenho formação em administração. E tenho o hábito de ler o que assino. Li cada página. Levei o tempo que levei. Era um acordo de separação de bens retroativo, redigido com linguagem que tentava soar formal, mas que carregava os traços de quem havia sido feito às pressas por um profissional que não era exatamente dos melhores. Estabelecia que, em caso de dissolução do casamento, por qualquer motivo, independente de culpa, eu abriria mão de qualquer direito sobre o patrimônio de Rafael, sobre a empresa da família, sobre qualquer bem adquirido antes ou durante a união. Havia linguagem sobre herança. Havia linguagem sobre direitos futuros. Havia uma linha no final com o meu nome impresso abaixo dela, esperando a minha assinatura como uma boca aberta, esperando a palavra que a fecha. Li 3 vezes. Dona Celeste ficou em pé durante todo o tempo. Não disse mais nada. Deixou o silêncio trabalhar por ela. O silêncio e o peso do que estava na minha mão e a certeza de que eu entendia a situação. Assina isso agora, ela disse, quando percebeu que eu havia chegado na última página pela 3ª vez. Ou todo mundo vai saber o que você fez antes dele. Não levantei os olhos do papel naquele momento. Fiquei olhando para a linha com o meu nome, para a caneta que ela havia deixado dentro da pasta, como se fosse uma gentileza, como se facilitar o ato de me assinar para fora fosse um presente. O que você fez antes dele era uma frase construída com cuidado para provocar exatamente uma coisa: medo generalizado. Não especificou nada. Deixou o vago fazer o trabalho sujo, porque vago pode ser qualquer coisa, e qualquer coisa pode parecer pior do que é, especialmente quando você está sozinha num quarto trancado, com 30 minutos para o seu casamento começar e 240 pessoas do lado de fora esperando. Mas eu sabia o que ela tinha. Sabia porque ela havia me contado, semanas antes, numa frase envenenada embrulhada em preocupação. Havia encontrado fotografias de quando eu trabalhava como garçonete num restaurante de beira de estrada, 12 anos atrás, quando tinha 20 anos, e estava no 2º ano de faculdade e precisava pagar a mensalidade com as gorjetas que juntava às sextas e sábados. Eram fotografias tiradas por um cliente qualquer que as havia postado numa rede social já esquecida. Fotos normais de uma mulher jovem com avental e bloco de pedidos na mão, cansada e concentrada e determinada de um jeito que só a juventude e a necessidade conseguem produzir. Para ela, eram evidências de que eu não era do nível deles. Para mim, eram o retrato de uma mulher que havia decidido que não ia depender de ninguém para ir aonde queria ir. Peguei a caneta. Assinei. Dona Celeste respirou. Vi o peito dela se expandir com a satisfação de quem fechou um acordo que havia planejado durante muito tempo. O sorriso que tocou os cantos da boca dela não era grande. Era pequeno e controlado, quase imperceptível, do tipo que aparece quando uma tensão que existia há muito tempo finalmente se resolve. Ela pegou a pasta de volta. Eu deixei ela pegar.
E enquanto ela ajeitava o clipe metálico e colocava a pasta debaixo do braço e se virava para a porta com a postura de quem acabou de resolver algo que precisava ser resolvido, eu olhei pela janela do quarto. Lá fora, o jardim estava exatamente igual ao que era antes dela entrar. O sol da manhã nas flores brancas, o vento que balançava as folhas das árvores jovens que havíamos plantado meses atrás, os convidados que começavam a ocupar as cadeiras enfileiradas no gramado. A vida continuava com a indiferença generosa que a vida tem. Respirei fundo, uma respiração longa, completa, pelo nariz, segurando por 3 segundos, soltando devagar. O tipo de respiração que você faz quando está exatamente onde precisa estar. Porque o que Dona Celeste não sabia, o que ela não poderia saber, era que muito antes de ela chegar àquele quarto, eu havia colocado algo dentro daquela pasta. Antes de te contar o que era, preciso que você entenda como eu cheguei até ali. Preciso que você conheça os 7 anos que vieram antes daquele setembro, os 7 anos de jantares e silêncios e sorrisos mantidos por força de vontade e lágrimas engolidas no caminho para casa. Preciso que você entenda a mulher que eu era quando comecei e a mulher que eu havia me tornado quando assinei aquele papel, porque são 2 mulheres diferentes e a distância entre elas é a história que quero te contar. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Depois que Dona Celeste saiu do quarto naquele dia, ninguém jamais saberia o que havia acontecido ali dentro. Minha mãe voltou, Jussara ajeitou o véu com aquela concentração de quem está executando algo sagrado, a maquiadora retocou o batom sem perguntar nada. Eu me levantei da cadeira, me olhei no espelho e vi uma noiva, ombros eretos, olhos claros, batom vermelho escuro que eu havia escolhido porque Rafael havia dito uma vez que era a cor que mais combinava com o meu rosto. Eu sorri para o meu reflexo. Não era um sorriso forçado, era o sorriso de alguém que havia chegado preparada. Caminhei pelo corredor florido com um buquê de rosas brancas e gardênias na mão. E quando os violinistas mudaram para a melodia de entrada e as portas se abriram e eu vi o jardim à minha frente, com toda aquela gente em pé olhando para mim, o que senti não era exatamente o que eu havia imaginado sentir. Era algo mais quieto, mais firme, mais parecido com chegada do que com começo, como alguém que havia percorrido um caminho longo e tortuoso e finalmente avistava o ponto que sempre havia sido o destino. Rafael estava no altar, exatamente como eu sabia que estaria, endireitando o paletó, passando a mão no cabelo, sorrindo para o chão antes de levantar os olhos. E quando nossos olhares se encontraram através da distância do corredor, ele fez aquela coisa, respirou fundo, sorriu de um lado só. Eu caminhei até ele com a pasta de Dona Celeste debaixo do braço dela e o que eu havia colocado lá dentro protegendo tudo que ainda estava por vir. O casamento foi lindo, as fotos foram lindas, o jantar foi lindo. E Dona Celeste sentou na mesa de honra, com suas pérolas azuis e seu sorriso de vitória, e brindou com todo mundo como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse chegado 30 minutos antes do início, com documentos legais e ameaças veladas, como se o dia fosse exatamente o que parecia. Essa era a habilidade dela, sempre foi. A capacidade de causar uma devastação silenciosa e depois se sentar ao jantar como se o mundo estivesse perfeitamente em ordem, como se ela fosse apenas uma mãe orgulhosa num dia de festa. Eu dancei com Rafael, comi, ri das falas dos padrinhos, e de vez em quando os meus olhos encontravam os dela através da sala, e havia um entendimento entre nós que não precisava de palavras, um entendimento de que algo havia mudado naquele quarto, e que as consequências disso ainda estavam por vir. O jogo havia começado de verdade, só que desta vez eu tinha as regras. Rafael e eu nos conhecemos numa tarde de quarta-feira, numa livraria do centro da cidade, e se eu fosse descrever exatamente o que senti quando o vi pela primeira vez, eu diria que foi reconhecimento, não o tipo de reconhecimento de quem viu alguém antes, mas o tipo mais estranho e mais real, o tipo de quem reconhece algo que estava esperando sem saber que esperava. Não foi um encontro de filme, foi um encontro de vida real, que é muito melhor e muito mais desajeitado do que qualquer roteiro. Eu estava na seção de não ficção tentando alcançar um livro na última prateleira, na ponta dos pés, com a bolsa escorregando do ombro, quando ele chegou por trás e simplesmente pegou o livro antes que eu pedisse. Quando se virou para me entregar, eu vi o sorriso dele pela primeira vez,
aquele sorriso largo e ligeiramente envergonhado de quem fez algo impulsivo e está com medo de ter sido indelicado. Desculpa, ele disse. Posso ter sido invasivo. Pode, eu disse. Mas o livro é exatamente o que eu precisava. Ficamos 2 horas ali, entre as estantes que cheiravam a papel e a café do andar de baixo, e quando saímos, era de noite, e nenhum dos dois havia percebido o tempo escorrendo. Ele era engenheiro civil, vinha de uma família antiga da cidade, falava sobre arquitetura com uma paixão que só aparece em pessoas que de verdade escolheram o que fazem, e tinha uma forma de escutar que era rara demais nesse mundo. Aquela forma que faz você sentir que o que está dizendo importa, que você importa, que há alguém do outro lado realmente recebendo o que você manda. Me apaixonei com a velocidade das coisas que parecem inevitáveis. 3 meses depois de nos conhecer, ele me levou para jantar na casa da família pela primeira vez. Eu havia me arrumado com um cuidado que beirava o ritual. Vestido azul escuro, o que minha mãe disse que ficava bonito, salto médio porque eu não queria parecer que estava tentando demais, uma bolsa pequena que havia economizado meses para comprar. Levei um vinho que pesquisei durante 40 minutos na internet, comparando avaliações de sommelier com o preço que conseguia pagar, chegando num equilíbrio que eu esperava que fosse adequado sem ser presunçoso. No caminho até a casa, ensaiei mentalmente as versões de mim mesma que queria apresentar, articulada mas não pedante, simpática mas não servil. Interessada, mas não invasiva. A casa de Dona Celeste era grande de uma forma que tentava impressionar antes mesmo da entrada. 2 andares com fachada em pedra, jardim frontal com uma fonte que funcionava e estátuas que decoravam sem precisar ser explicadas. Uma porta de madeira escura e pesada que parecia ter sido feita para comunicar que o que havia atrás dela era diferente do que havia do lado de fora. Rafael bateu o interfone. Eu apertei o gargalo da garrafa de vinho. A porta abriu. Ela estava lá. Dona Celeste tinha 63 anos naquela época e tinha o tipo de presença que preenche o vão de uma porta antes que o corpo termine de passar por ela. Alta, ombros absolutamente retos, cabelo castanho escuro arrumado com a precisão de quem conhece a diferença entre capricho e arte. Ela usava uma blusa de seda cor creme e calça de alfaiataria, roupas que não eram extravagantes, mas que carregavam a marca silenciosa das coisas caras, aquela textura específica que você sente de longe sem conseguir nomear exatamente o que é. Ela me olhou. Não foi uma olhada de boas-vindas, foi uma avaliação, daquelas que começam no cabelo e descem devagar, registrando cada detalhe com a paciência de quem não tem pressa, porque tem certeza do que vai concluir. Durou apenas alguns segundos, mas no vocabulário silencioso das mulheres que dominam esse tipo de comunicação, aqueles segundos disseram muito. Que boa surpresa, ela disse, para Rafael, como se eu não estivesse ali. E depois, virando para mim com um sorriso que era geometricamente perfeito, mas termobiodinamicamente frio, você deve ser a menina que o Rafael mencionou. A menina. Eu tinha 25 anos, um diploma de administração que eu havia conquistado trabalhando para pagar, uma carreira que havia construído com o esforço que a falta de rede de apoio exige que você construa. Mas naquela soleira, eu era a menina. Sorri. Disse que era eu. Disse que tinha muito prazer. Entreguei o vinho. Ela olhou a garrafa com a expressão de quem recebe uma peça de roupa que não é do seu tamanho. Colocou na mesinha do corredor sem mais comentários e nos levou para dentro. O jantar que se seguiu foi uma obra-prima de crueldade refinada. Dona Celeste era um tipo específico de artista, o tipo que causa dano com a mesma facilidade com que outros causam alegria, e que usa a perfeição das formas para tornar o dano invisível para todo mundo, exceto quem o recebe. Ela perguntou sobre minha família de uma forma que tornava minha origem num objeto de estudo antropológico. Perguntou sobre meu trabalho de uma forma que sugeria que a administração era uma área respeitável para pessoas de certas limitações. Mencionou o vinho que eu havia trazido, comparando com um que ela havia aberto. São tão diferentes de sabor, disse ela. Cada região produz algo muito particular. Toda uva tem seu lugar natural, não acha? Contou histórias de Rafael criança, de Rafael adolescente, de Rafael nos anos de faculdade, histórias que teciam em torno do filho uma narrativa tão completa e tão fechada que não havia espaço para nenhuma personagem nova.
Era como assistir a um filme que havia terminado antes de você chegar ao cinema e alguém te contava o resumo como se isso fosse suficiente para você entender o que havia perdido. Rafael ria. Rafael concordava. Rafael não percebia nada. No caminho de volta, ele pegou minha mão sobre a alavanca de câmbio e perguntou o que eu havia achado. Ela é muito presente, eu disse. Ele disse, sorrindo. Ela ama muito a gente. Ela ama muito a gente. Foi a frase que eu ouvi durante anos. Durante 7 anos, ela ama muito a gente foi a resposta para cada situação, para cada desconforto, para cada tentativa minha de nomear o que estava acontecendo. Como se amor tornasse tudo aceitável. Como se amor fosse uma moeda que você podia usar para pagar qualquer dívida emocional sem questionar o câmbio. Levei meses para entender que Rafael não estava defendendo ela quando dizia isso. Estava se defendendo de uma verdade que, se vista de frente, exigiria dele algo para o qual ele ainda não estava preparado. Os meses seguintes foram uma educação que eu não havia pedido e que aprendi mais do que qualquer coisa que já estudei formalmente. Dona Celeste ligava para Rafael todos os dias. Não uma vez, o tipo de ligação que você faz para dizer bom dia e verificar se está tudo bem. Várias vezes, em horários que cobriam a maior parte do dia, com uma eficiência que, se não fosse assustadora, seria até admirável. Às 7 da manhã, antes que a gente acordasse direito. Ao meio-dia, na pausa do almoço. Às 9 da noite, quando tentávamos ter um momento de casal depois do trabalho. Ligava para saber se ele tinha comido, se estava bem, se havia tomado o remédio que ele não tomava há 2 anos, se havia dormido o suficiente. Nas entrelinhas de cada ligação, havia um fio de dependência que ela havia trançado ao redor do filho desde que ele nasceu. Um fio invisível e resistente que ele nem sabia que carregava. Ela começou a aparecer sem avisar. Primeiro de vez em quando, a frequência que parece razoável até você perceber que não tem um padrão de diminuição sempre aumenta. Chegava com comida, invariavelmente comida, como se eu fosse incapaz de alimentar meu próprio namorado, como se a insistência dela em estar presente fisicamente fosse simplesmente gentileza em forma de marmita. Colocava as panelas dela na geladeira e levava as minhas de volta para lavar, porque coitadas das panelas, você não deve ter tempo para cuidar direito. Trabalha tanto. Cada visita deixava a marca da presença dela nos espaços como uma névoa que demora a dissipar. E então, aconteceu o episódio da lasanha. Eu havia feito uma lasanha de 3 camadas, daquelas que levam quase 4 horas do início ao fim. Molho feito do zero, bechamel com a consistência certa, queijo gratinado por cima com aquela casquinha dourada, que é meio arte e meio sorte. Havia colocado no forno às 6 da tarde, calculando que Rafael chegaria às 8 e que jantar às 8h30 era o tipo de coisa que parece pequena e é na verdade um ato de amor. Planejar o tempo das outras pessoas, garantir que a comida vai estar pronta quando elas precisam. Às 7h30, Dona Celeste tocou a campainha. Não havia ligado, não havia avisado. Entrou com um pote de sopa que ela havia feito, porque estava passando perto, e imaginou que Rafael poderia querer, e farejou o ar da cozinha com uma expressão que eu não vou conseguir descrever com precisão, mas que qualquer mulher que já sentiu sabe exatamente como é. Que cheiro diferente, ela disse. Eu nunca consigo entender como algumas pessoas não seguem receita. A lasanha tem um cheiro muito próprio quando é feita do jeito certo. Rafael estava no banheiro. Não ouviu. Eu fiquei parada na frente do fogão por um momento. Depois abri o forno. Peguei o pano de prato, tirei a lasanha, coloquei no lixo. Quando Rafael voltou do banheiro, a sopa da mãe estava esquentando no fogão e eu estava arrumando a mesa como se aquilo fosse exatamente o plano. Não disse nada. Estava aprendendo que dizer alguma coisa criava um problema que eu tinha que resolver de formas que me deixavam mais exausta do que o problema original. Porque quando eu tentava contar para Rafael o que acontecia quando ele não estava, a conversa seguia sempre o mesmo caminho, tão previsível que eu poderia escrever o roteiro antes de começar. Ele ouvia com atenção genuína, aquela atenção que era uma das coisas que eu mais amava nele. Franzia a testa, parecia genuinamente perturbado, e então dizia: "Mas ela não quis dizer nada com isso. Você está interpretando. Você precisa conhecê-la melhor. Ela é assim com todo mundo. Ela ama muito a gente." E eu ficava ali, com a minha experiência completamente deslocada da realidade que ele me devolvia, convencida por um momento de que talvez fosse mesmo eu o problema. Talvez eu fosse sensível demais, complicada demais, difícil demais. Isso tem nome. Chama gaslighting.
Eu não sabia o nome na época, só sabia que saía dessas conversas mais confusa e mais pequena do que quando entrava, como alguém que vai ao médico com uma dor real e volta com a informação de que a dor é produto da imaginação. Mas Dona Celeste não dependia apenas do Rafael para fazer seu trabalho. Ela tinha um repertório. No almoço de Páscoa do segundo ano de namoro, na frente de 17 pessoas sentadas ao redor de uma mesa comprida, onde eu ocupava o lugar menos central, ela comparou o meu bolo com o de uma ex-namorada de Rafael. A Tatiana fazia um bolo assim, disse ela, passando os olhos por cima do que eu havia feito, com canela e cravo, sabe? Era uma mulher que sabia cozinhar de verdade. Um silêncio específico desceu sobre a mesa. O tipo que acontece quando todo mundo ouviu, mas ninguém sabe o que fazer com o que ouviu. Eu cortei meu pedaço de bolo, comi devagar e mantive a expressão de quem está pensando em outra coisa. Numa reunião de fim de ano, ela me excluiu de uma conversa sobre a reforma da casa de campo onde eu passaria as férias com Rafael, como se a minha opinião sobre onde eu ia dormir não fosse relevante. Quando tentei entrar na conversa, ela me cobriu com um comentário suave. Ah, você vai adorar como vai ficar. E continuou falando com os outros como se minha voz tivesse desaparecido no ar. Eu me perguntei naquele momento se era possível ficar invisível enquanto ainda ocupava espaço físico. Descobri que era. Ela comentou meu salário de uma forma que não era direta. Nunca era direta. Era sempre a sombra de uma comparação, a sugestão velada de uma hierarquia. Falou sobre como é importante que cada membro de uma família contribua de acordo com suas possibilidades, e havia no tom algo que classificava minhas possibilidades como definitivamente menores. Comentou meu cabelo quando eu resolvi cortá-lo. Minha roupa numa festa de aniversário da família. Não diretamente, por meio de um olhar e de um silêncio colocado estrategicamente depois que eu entrei no espaço. A forma como eu falava sobre política, como se minha opinião fosse ingênua. A universidade onde eu havia estudado, como se houvesse universidades melhores e eu não houvesse frequentado nenhuma delas. E havia o episódio do aniversário de Rafael, que ficou dentro de mim como um espinho que você não consegue encontrar com os dedos, mas que dói toda vez que apoia o peso do jeito errado. Eu havia planejado uma surpresa que tinha levado 4 meses. Uma viagem para uma cidade que Rafael havia mencionado querer conhecer. Ele havia dito isso numa única vez, num jantar onde o vinho estava bom e a conversa estava leve, e eu havia guardado. Reservei o hotel, organizei os passeios, pesquisei restaurantes, monrei tudo numa pasta que eu sabia que ele ia adorar, porque ele gostava de ter as coisas no papel, de segurar os planos na mão antes de vivê-los. Era o tipo de presente que não custa tanto dinheiro quanto custa a atenção, e eu havia posto nela toda a atenção de que era capaz. No dia do aniversário, Dona Celeste ligou 2 horas antes de eu revelar a surpresa. Ela havia organizado um jantar especial para o filho. A família toda estava convidada. Rafael disse que sim, antes de me perguntar se tínhamos planos. Eu guardei a pasta da viagem numa gaveta. Fui ao jantar de Dona Celeste. Comi o prato favorito dele, que ela havia preparado com a memória cuidadosa de quem sabe o que o filho gosta melhor do que qualquer outra pessoa jamais saberá. E sorri nos momentos em que era para sorrir. E falei quando era esperado que eu falasse. E no caminho de volta para casa, Rafael dormiu no banco do passageiro e eu dirigi pelas ruas desertas das 11 da noite com a pasta da viagem esquecida na gaveta e algo crescendo dentro de mim que eu não conseguia nomear ainda. Não era raiva, embora a raiva estivesse lá. Não era tristeza, embora a tristeza fosse real e profunda como um poço que você não consegue ver o fundo. Era algo diferente, mais quieto, mais frio, mais firme. Era a clareza. A clareza de quem para de olhar para uma situação de dentro e consegue finalmente vê-la de fora, com o distanciamento de quem não está mais tentando sobreviver o suficiente para ter perspectiva. Eu estava desaparecendo. Não de um golpe, não de forma espetacular, mas pedaço por pedaço, comentário por comentário, jantar por jantar, lasanha por lasanha, eu estava me tornando menor para caber no espaço que Dona Celeste havia decidido que era o meu. E o pior não era ela. O pior era que eu estava deixando. Havia aprendido a engolir, a ajustar, a reinterpretar minha própria experiência para não causar problema, para não ser aquela namorada difícil, para não colocar em risco um relacionamento que eu amava. E enquanto aprendia, eu ia diminuindo. A mulher que havia se formado trabalhando, que havia construído uma carreira com as próprias mãos, que sabia exatamente o que queria e como ir atrás, estava aos poucos se apagando nos espaços que Dona Celeste ocupava com tanta eficiência. Rafael dormia.
O carro cortava à noite e eu decidi, com a mesma calma com que se toma uma decisão que deveria ter sido tomada muito antes, com a quietude de quem finalmente ouve o próprio nome depois de muito tempo sem ouvi-lo. Eu não ia desaparecer. A decisão não foi dramática e por isso foi real. Não houve grito, não houve cena, não houve porta batendo ou mesa virada. Foram apenas eu e o silêncio do carro e a cidade passando pela janela e algo que se assentou dentro de mim com a solidez de quem encontrou o chão depois de muito tempo flutuando. Mas uma decisão quieta não é uma decisão fraca. Às vezes, é exatamente o contrário. Comecei a observar de uma forma diferente. Antes, eu observava para me defender, antecipando o próximo golpe, na posição constante de quem espera o ataque para tentar amortecê-lo. Esse tipo de atenção exaure. Essa forma de estar alerta não te ensina nada porque você está sempre olhando para o presente imediato, para o que está chegando, não para o padrão que existe por baixo do que está chegando. Mudei o foco. Comecei a olhar para o que Dona Celeste protegia. Toda pessoa que precisa controlar tem algo que está protegendo com esse controle. Um medo, uma insegurança, uma posição que ela sente que vai perder se não mantiver a guarda. Quanto mais observei Dona Celeste, mais comecei a ver o que havia por baixo da dureza. Não com simpatia, mas com a atenção de quem está estudando um sistema para encontrar como ele funciona. Ela protegia a imagem. A imagem era tudo. Ela era a matriarca, a mulher que havia criado o filho sozinha depois que o marido faleceu, a gestora competente, a referência da família, a pessoa sem quem as coisas não funcionariam direito. Havia cultivado esse papel ao longo de décadas com o cuidado de uma artesã, e a família havia se acomodado dentro da estrutura que ela criou com a confortabilidade de quem não percebe mais as paredes ao redor. A imagem era a armadura dela, e como toda a armadura, tinha frestas. Eu trabalhava com administração e entendia de números. Quando Rafael começou a me incluir em algumas conversas sobre a empresa da família, casualmente porque confiava no meu olhar analítico, eu comecei a ver coisas que não estavam somando direito. Não eram inconsistências óbvias. Eram sussurros nos números, transferências que não correspondiam exatamente a nenhuma despesa documentada, valores que apareciam e desapareciam de formas que precisariam de uma explicação mais detalhada do que a que estava registrada. Não disse nada ainda. Continuei olhando. Criei uma pasta no computador com o nome Receitas de Culinária, porque eu sabia que o dia poderia chegar em que eu precisaria de provas do que estava vendo, e comecei a arquivar cópias de tudo que passava pela minha mão. Extratos, contratos, recibos, documentos que chegavam por e-mail e que eu imprimia e digitalizava e guardava com a meticulosidade de quem está construindo alguma coisa que ainda não sabe o nome, mas que reconhece como necessária. Em paralelo, fiz algo que parecia pequeno e que mudou tudo. Procurei uma advogada especializada em direito de família. Não porque planejava me separar. Eu amava Rafael, queria aquele casamento, acreditava nele de formas que não tinham mudado apesar de tudo. Mas eu precisava entender meus direitos. Precisava saber o que aconteceria se alguém tentasse me pedir para assinar algo. Precisava ter informação. E informação é o tipo de coisa que só te serve quando você tem antes de precisar. A advogada, doutora Fernanda, tinha uns 40 anos e uma forma de falar que era ao mesmo tempo direta e cuidadosa, como alguém que havia aprendido que clareza é gentileza quando o assunto é sério. Ela ouviu tudo. O padrão de comportamento, as humilhações, as movimentações financeiras que eu havia documentado. Ouviu sem me interromper, tomando notas numa caderneta pequena. E quando terminei, me olhou por cima dos óculos e disse: "Você fez certo em vir." Ela me explicou o que precisava saber. Explicou o que um documento assinado sob coerção significava legalmente e que coerção precisava ser provada e como se prova coerção. Explicou o que eu precisaria ter disponível. E me disse, com aquela clareza que era a marca dela, o que eu precisava colocar na pasta. A segunda coisa que comecei a fazer foi responder diferente, não de forma agressiva, não criando confronto onde havia a possibilidade de silêncio estratégico, simplesmente diferente. Como se eu houvesse reconfigurado internamente a forma de processar os comentários dela, e a nova configuração não produzia mais o resultado que ela esperava. Num domingo de almoço, ela olhou para o bolo de fubá que eu havia levado e disse: "Ficou um pouco seco desta vez." Não ficou.
não perguntando, afirmando, da forma que ela sempre afirmava as coisas, com aquela certeza de quem considera a própria percepção a realidade definitiva. Eu a olhei nos olhos. É mesmo, eu disse. Fiz de um jeito novo. Vou ajustar a receita. E continuei servindo as fatias, como se a observação tivesse a mesma importância de um comentário sobre a temperatura do dia. Ela ficou levemente desconcertada. Durou 1 segundo a desconcertação, logo controlada. Mas eu vi. Quando ela tentou me excluir de uma conversa sobre a viagem de fim de ano da família, entrei com naturalidade, contribuí com uma sugestão específica e quando ela tentou me desviar com um comentário periférico, simplesmente continuei de onde havia parado, como se a interrupção não tivesse acontecido. Rafael me olhou com uma expressão que era quase admiração, quase reconhecimento, como se estivesse vendo algo novo numa paisagem familiar. Algo estava mudando. Ela sentiu. Numa tarde em que estávamos sozinhas esperando Rafael, que havia saído para comprar alguma coisa, ela tentou o confronto direto pela primeira vez. Até então, ela sempre havia usado situações coletivas, sempre havia usado terceiros, sempre havia criado contextos onde eu estava em desvantagem. Mas naquela tarde, éramos apenas nós duas na cozinha, e ela colocou a xícara de café na mesa com uma firmeza que indicava que havia decidido dizer algo. Você mudou, ela disse. Não era um elogio. Cresci, eu disse. Isso acontece. O silêncio que veio depois tinha temperatura. Aquela temperatura fria e específica que precede uma mudança climática, o tipo que você sente na pele antes de ver no céu. Ela colocou a xícara na pia com mais força do que o necessário. Eu continuei lavando a louça como se não tivesse acontecido nada. Por dentro, o coração batia mais forte do que eu gostaria, mas as mãos não tremeram. Aquele foi o momento em que soube que estava pronta. Não para a guerra. Nunca para a guerra. Eu não queria destruir ninguém. Não queria criar um campo de batalha onde meu casamento fosse viver. Não queria que Rafael tivesse que escolher entre a mãe e a esposa de forma explícita e dolorosa. Queria um equilíbrio. Queria que meu lugar fosse reconhecido sem negociação constante. Queria ser capaz de entrar numa sala onde ela estava e não perder 1 centímetro de mim mesma ao fazer isso. Mas Dona Celeste não entendia equilíbrio. Ela entendia hierarquia. E eu havia aprendido que quando alguém só entende hierarquia, você tem 2 opções: desaparecer completamente dentro dela ou ocupar seu lugar de forma tão firme que a hierarquia precisa se reorganizar ao redor de você. Eu havia escolhido a segunda. Quando o casamento foi marcado, quando a data foi escolhida e a lista de convidados foi crescendo, e eu passei 6 meses numa dança constante de decisões e orçamentos e famílias e gostos a conciliar, eu sabia que ela ia tentar alguma coisa. Não sabia o quê, não sabia o quando, mas conhecia o padrão suficientemente para saber que ela não deixaria o dia mais importante da minha vida chegar intacto se houvesse algo que ela pudesse fazer para colocar a mão nele. Então, me preparei. 3 semanas antes do casamento, voltei ao escritório de Doutora Fernanda. Expliquei tudo o que havia documentado, as movimentações financeiras, os padrões de comportamento dos anos de namoro, as situações que havia arquivado. Ela me orientou com cuidado sobre o que fazer se um documento aparecesse. Me disse o que um acordo assinado sob coerção significava legalmente. Me disse o que eu precisava para que a minha proteção fosse sólida. Me disse o que colocar na pasta. 2 dias antes do casamento, enquanto Rafael estava com os amigos no churrasco de despedida de solteiro, sentei na mesa da sala, com a luz do abajur sobre os papéis, e organizei tudo com uma calma que eu mesma me surpreendia em ter. Não era frieza, era a calma de quem fez o luto de uma esperança, que é diferente de perder a esperança, e que chegou ao outro lado com a clareza do que precisa ser feito. Coloquei dentro da pasta um gravador de áudio pequeno, do tipo usado para entrevistas, fino como 2 cartões de crédito empilhados, colocado entre as primeiras páginas, onde ficaria invisível para quem abrisse casualmente, mas capturaria cada palavra com clareza. Coloquei um envelope lacrado endereçado à doutora Fernanda, com uma carta dizendo que se aquele envelope chegasse até ela, que iniciasse os procedimentos que havíamos conversado, com cópias de tudo que eu havia arquivado ao longo dos meses. E coloquei, no fundo da pasta, uma cópia de 12 meses de extratos da empresa da família, com as movimentações que eu havia identificado marcadas em vermelho, acompanhadas de uma carta de doutora Fernanda explicando que aquele material havia sido entregue a ela
e que uma auditoria poderia ser solicitada formalmente a qualquer momento, dependendo do que acontecesse. Fechei a pasta. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Depois a coloquei na bolsa. No dia do casamento, no meio da confusão do quarto com a maquiadora e Jussara e minha mãe e flores e véus e perfume no ar, me afastei por alguns minutos com a desculpa de precisar de água. A pasta foi para o lugar certo, misturada com os outros documentos sobre a escrivaninha, de onde Dona Celeste a pegaria quando chegasse, sem saber que o que ela levaria embora não era mais inteiramente dela. E então ela chegou, e aconteceu exatamente o que eu sabia que aconteceria, e eu assinei. E ela saiu com a pasta debaixo do braço. A pasta ficou com Dona Celeste por exatamente 19 dias. Eu sei o número porque contei. Não com ansiedade, mas com a atenção tranquila de quem está monitorando uma situação que compreende. Cada manhã eu acordava com Rafael ao meu lado, no apartamento novo que cheirava a tinta fresca e a começo, e contava mais um dia com o mesmo tipo de consciência que você usa para acompanhar o tempo quando sabe que tem que esperar por alguma coisa. Esses 19 dias tiveram a textura de um começo genuíno. Desempacotamos caixas, discutimos por uma hora onde a estante ia ficar e terminamos concordando num lugar que nenhum dos dois havia sugerido inicialmente. Fizemos compras num sábado de manhã com café e pão de queijo e aquela leveza específica de dois humanos que estão descobrindo como dividir espaço da forma mais real, que inclui descobrir que ele deixa a torneira pingando e que eu deixo o livro aberto de bruços, o que ele considera um crime contra a lombada. Pequenas coisas, coisas reais. Dona Celeste ligava, com uma frequência que estava menos do que antes do casamento, e eu às vezes escutava através da porta do quarto as vozes abafadas, a dela e a de Rafael, e havia algo diferente no tom dela, uma tensão que não se resolvia, aquele tipo de tensão que indica que alguém está processando algo e o processamento ainda não terminou. Ela havia aberto a pasta. Soube quando ela ligou para Rafael numa terça-feira às 10 da manhã com uma urgência que o fez sair do trabalho mais cedo. Ele chegou em casa naquela tarde com uma expressão que eu nunca havia visto nele. Uma combinação específica de confusão e alarme e algo que parecia o início de uma compreensão que estava chegando rápida demais para ser confortável. Ela quer que a gente vá até lá, ele disse. Eu estava na cozinha fazendo chá. Não me virei imediatamente. Deixei a chaleira apitar, desliguei o fogo, servi 2 xícaras devagar e então me virei. Quando? Eu perguntei. Agora. Ela disse que é urgente. Peguei minha xícara, dei um gole. O chá estava quente e cheirava a camomila. Tudo bem, eu disse. Vamos. A casa de Dona Celeste estava diferente quando chegamos. Havia carros que eu reconhecia na rua. O carro de Tiago, que havia voltado do exterior para o casamento e ainda estava no Brasil. O carro da tia Ruth, irmã do marido falecido que frequentava as reuniões da família com a lealdade silenciosa de quem acredita que presença é uma forma de amor. Havia mais um carro que eu não conhecia. E só quando entramos eu entendi que era o advogado dela. Ela havia convocado uma reunião de família. A sala estava cheia. Tiago no sofá, braços cruzados, uma expressão fechada que eu não conseguia ler completamente, mas que tinha qualquer coisa de alerta. Tia Ruth na poltrona de sempre, mãos no colo, olhando alternadamente para mim e para a porta, com aquela atenção discreta de quem está coletando informação antes de formar opinião. O advogado, uns 50 e tantos anos, óculos de aro fino, numa cadeira isolada com a maleta nos joelhos. Dona Celeste no centro do espaço, em pé, de costas para nós quando a porta abriu. Ela se virou devagar. As pérolas estavam no pescoço. Sempre estavam. Sente, ela disse. Para Rafael. Rafael sentou. Eu sentei do lado dele. Ela ficou em pé. Tenho uma situação séria para discutir com a família, ela começou. A voz estava firme, mas havia algo embaixo da firmeza que eu reconhecia depois de anos observando. Uma rachadura fina na compostura. O tipo que só aparece quando o que está sendo controlado é pesado demais para não mostrar o esforço. Fui pegar a pasta que guardo nesta sala e encontrei algo que não coloquei lá. O silêncio que desceu sobre a sala era do tipo que acontece antes de decisões que não têm volta. Rafael olhou para mim. Eu olhei para ele. Tem documentos, ela continuou, que não são meus. Extratos, uma carta de advogado. E uma coisa. Ela pausou e quando voltou a falar, havia algo diferente na voz. Menos certeza, algo mais parecido com perplexidade, uma coisa que estava gravando. Respirei pelo nariz, devagar, silenciosamente. Você colocou isso aí, ela disse, me olhando diretamente. Coloquei, eu disse. Uma palavra, simples, direta,
sem defesa e sem ataque, apenas a confirmação de algo que ela já sabia e que não havia perguntado esperando um não. Por quê? Ela perguntou. Porque no dia do meu casamento, eu disse, com a voz que havia praticado internamente, sem perceber ao longo de muito tempo, a voz que não tremia nem gritava, mas que estava absolutamente presente. Você trancou a porta de um quarto, colocou documentos legais na minha mão e me ameaçou com a exposição de informações sobre meu passado se eu não assinasse. Eu assinei. E quis garantir que havia documentação desse momento. O silêncio mudou de qualidade. Tiago se inclinou para a frente. Tia Ruth abriu a boca e ficou sem palavras. O advogado ajustou os óculos e ficou muito quieto. Rafael ficou absolutamente imóvel ao meu lado, e eu podia sentir a pressão do braço dele contra o meu. Não exatamente suporte ainda, mas como o contato involuntário de quem está tentando entender onde está pisando. Isso não é verdade, Dona Celeste disse. A gravação é, eu disse. Cada palavra que você disse naquele quarto está registrada. A ameaça, o conteúdo do que você disse que revelaria. O momento em que você trancou a porta, ela abriu a boca, fechou. Aquele foi o momento. O momento em que a máscara não caiu, porque máscaras não caem de uma vez, elas racham. Vi a rachadura atravessar o rosto composto de Dona Celeste como uma linha fina numa parede que parecia absolutamente sólida, e por um segundo, apenas um segundo preciso e irreversível, o que apareceu do outro lado da rachadura não era poder, era medo. Rafael se levantou. Mãe, ele disse. A voz dele era baixa. Diferente. A voz de alguém acessando um lugar que raramente acessa, onde a gentileza habitual cede espaço para algo mais firme e mais limpo. O que você fez? Ele perguntou. Eu estava protegendo você, ela disse, e as palavras saíram rápidas demais, automáticas, o reflexo de décadas de justificativas prontas. Essa menina não é quem você pensa que é. Ela trabalhou como garçonete. Ela não vem de família. Ela não tem o nível que você merece. As palavras bateram no ar da sala e ficaram suspensas ali, expostas à luz, sem o véu das situações coletivas que normalmente as tornava apresentáveis. Foi a tia Ruth que falou primeiro. Celeste, ela disse, a voz baixinha, mas absolutamente precisa. Você ouviu o que saiu da sua boca? Garçonete? O nível que ele merece? Essa moça pagou a faculdade com o próprio suor e isso é motivo de vergonha? Dona Celeste se virou para a tia como se tivesse recebido um impacto físico. Tiago se levantou do sofá. Eu quero ouvir sobre os extratos, ele disse. A voz do Tiago tinha uma qualidade específica, a qualidade de alguém que havia passado 4 anos no exterior, confiando na gestão da mãe sem questionar, que havia chegado ao Brasil para o casamento do irmão, com olhos que estavam vendo as contas de perto pela primeira vez em muito tempo, e que havia feito perguntas que ainda não tinham resposta. Expliquei com calma. Não acusei com raiva, não dramatizei, não construí nenhuma narrativa de vilã e vítima. Porque não era isso que eu queria, não era o que eu havia vindo fazer. Apresentei os números, mostrei as datas, expliquei as inconsistências que havia identificado ao longo de meses e que havia documentado com cuidado. Disse que havia entregado cópia de tudo para minha advogada, que uma auditoria formal era possível se a família decidisse que queria transparência e que o que acontecesse a seguir era uma decisão deles, não minha. Não disse que queria destruir ninguém, porque não queria. Disse apenas que queria que a verdade estivesse disponível para quem precisasse dela. Dona Celeste ficou em pé, no centro da sala durante todo o tempo que falei. Não se sentou, não interrompeu. Havia algo no porte dela que havia mudado imperceptivelmente, como quando uma estrutura que parecia sólida perde um ponto de apoio fundamental e continua aparentemente em pé. Mas você já pode sentir a diferença, já pode sentir que o equilíbrio anterior não existe mais. Rafael ficou ao meu lado. Não falou enquanto eu falava, mas quando terminei, ele colocou a mão na minha sobre o sofá. Não foi um gesto grande, não foi dramático. Foi apenas a mão dele sobre a minha, firme, presente, dizendo algo que palavras levariam muito mais tempo para chegar. O advogado pediu que saíssemos para que ele pudesse conversar com a cliente em privado. Tiago ficou na sala com a expressão de alguém reorganizando mentalmente anos de informação que agora precisam ser revisitados. Tia Ruth se levantou,
Veio até mim, segurou meu rosto entre as mãos e disse apenas: "Você aguentou muito, minha filha." 4 palavras. Foram suficientes para eu entender que durante todos aqueles anos eu não havia estado invisível para todo mundo, apenas para as pessoas erradas. Nós saímos. Rafael e eu fomos a um café na esquina e ficamos sentados por 1 hora quase sem falar. Ele tomou o café dele, eu tomei o meu, e havia entre a gente um peso que não era conflito. Era mais o peso de uma coisa real que finalmente ocupava o espaço que sempre deveria ter ocupado. Um peso que você não quer carregar, mas que prefere ao vazio de fingir que não existe. "Quanto tempo você sabia?" ele perguntou eventualmente. "Sobre o quê?" eu perguntei. "Sobre ela. Sobre como ela era com você quando eu não estava." Dei um gole no café. "Desde o começo," eu disse. Ele ficou quieto por um tempo longo. O café esfriou. Nenhum dos dois foi pedir mais. "Por que não me contou mais claramente?" ele perguntou. E havia na pergunta não uma acusação, mas uma dor genuína. A dor de alguém que está percebendo que não estava tão presente quanto pensava. "Tentei," eu disse, com gentileza, porque era verdade e porque raiva não era o que eu sentia agora. Pelo menos não a raiva afiada. "Algumas vezes tentei, mas era difícil para você ver, e eu aprendi a não tentar tanto." Ele sabia que era verdade, não discutiu. "Desculpa," ele disse. 2 palavras simples que saíram de um lugar que eu reconheci. E eu soube que eram reais. 6 meses se passaram desde aquela tarde na casa de Dona Celeste. A vida tem uma forma de continuar mesmo quando um evento muda tudo. E talvez seja exatamente isso que faz a vida ser a vida. Ela continua. Você vai junto. E aos poucos você percebe que o que mudou não foi exatamente a vida, foi você. E aí, tudo ao redor parece diferente porque você enxerga com olhos diferentes. A auditoria foi feita. Tiago contratou um contador independente que passou semanas nos arquivos. O que foi encontrado não era pequeno, mas não era o escândalo grandioso que algumas pessoas esperavam quando a história começou a circular pela família. Dona Celeste havia usado o dinheiro da empresa para despesas pessoais ao longo de anos, valores que ela provavelmente justificava para si mesma como compensação pelos anos de dedicação e gestão. A família decidiu lidar com isso internamente. Tiago e Rafael chegaram a um acordo de ressarcimento e estabeleceram uma reestruturação da gestão com uma empresa de contabilidade externa assumindo o controle das finanças. Dona Celeste perdeu o controle das contas. Para uma mulher cuja identidade e poder estavam tão profundamente enraizados na capacidade de controlar os recursos da família, isso foi uma consequência mais significativa do que qualquer exposição pública poderia ter sido. A imagem continuou. As pessoas continuaram a tratá-la com respeito. Ela continuou frequentando os eventos da família. Mas o fio que ela havia trançado ao redor de tudo e de todos havia sido cortado, e sem ele as coisas existiam de formas diferentes. Ela não me ligou, não me procurou, não pediu desculpas. Eu não esperava que fizesse, não porque fosse impossível, mas porque eu havia aprendido a não esperar de ninguém o que aquela pessoa não tem condições de dar. E Dona Celeste não tinha condições de chegar até mim com humildade. O ego que havia construído ao longo de décadas não tinha esse movimento no repertório. O que aconteceu com ela foi mais sutil e de alguma forma mais significativo do que qualquer confronto direto. A família começou a ver com olhos novos, não de um golpe, não de forma dramática, mas as pessoas começaram a relembrar situações, a comparar comportamentos, a perceber padrões que sempre estiveram ali, mas que a deferência havia tornado invisíveis. Tiago e eu desenvolvemos uma relação direta, sem intermediário, e foi nessa relação que eu percebi o que havia sido possível o tempo todo e que Dona Celeste havia sistematicamente impedido. A tia Ruth passou a me ligar às vezes, apenas para conversar, e havia nessas conversas uma qualidade que eu não havia experimentado com a família de Rafael antes, a qualidade de ser vista. O documento que eu havia assinado no dia do casamento foi anulado. Doutora Fernanda cuidou disso com a gravação como prova central. Um acordo assinado sob coerção não tem validade legal, e com o áudio documentando cada palavra da ameaça, o processo foi mais simples do que eu havia temido. O acordo nunca existiu na prática. Ficou arquivado como um documento sem efeito, uma proteção que espero não precisar usar nunca mais, mas que existe, que está lá, como tantas outras coisas que aprendi que é melhor ter sem precisar do que precisar sem ter. Rafael mudou. Não de forma milagrosa, não da noite para o dia, não da forma que os filmes sugerem que as pessoas mudam quando tem uma grande revelação.
Mudou da forma lenta e real, como as pessoas mudam quando finalmente conseguem ver algo que estavam evitando ver, quando o esforço de não ver se torna maior do que o esforço de ver. Ele começou terapia, algo que eu havia mencionado ao longo de anos, com a delicadeza de quem sabe que sugerir com muita força produz rejeição, e que agora ele havia decidido por conta própria que era o único jeito de funcionar de verdade. Conversávamos mais. Havia uma qualidade diferente na atenção dele, uma presença que eu sentia nas coisas pequenas. A forma como ele pausava antes de responder, quando eu dizia algo importante, como se quisesse ter certeza de que havia ouvido de verdade antes de falar. A forma como ele perguntava como meu dia havia sido e esperava pela resposta completa. A forma como ele me consultava sobre decisões que antes tomava sem perceber que deveria consultar. Não foi simples. Nada de real é simples. Houve noites difíceis, conversas que custaram mais do que eu esperava, momentos em que velhos padrões voltavam e eu precisava de toda a paciência que havia construído para não reagir com a impaciência acumulada de anos. Mas havia vontade, havia esforço e havia, fundamentalmente, a sensação de que pela primeira vez estávamos construindo algo juntos, sem uma terceira presença moldando cada tijolo. A casa ficou menor e mais cheia de sentido. Quanto a mim, aprendi coisas que nenhuma escola teria me ensinado. Aprendi que silêncio não é paz. Por anos eu confundi as duas coisas com uma consistência que hoje me surpreende. Achei que engolindo, ajustando, diminuindo minha voz para não criar conflito, eu estava preservando a harmonia. Mas a harmonia construída sobre a ausência de alguém não é harmonia. É apenas a paz de quem cedeu tudo o que tinha para manter um equilíbrio que só funciona enquanto você continua cedendo. Aprendi que limites não são agressividade. Aprendi isso na prática, da única forma em que realmente se aprende, sentindo a diferença entre o que existe com limites e o que existe sem. Os limites que estabeleci foram, paradoxalmente, o que criou a possibilidade de uma relação com Dona Celeste que eu consigo respirar dentro. Não calorosa, não próxima, mas uma relação onde eu existo com dignidade. E que isso seja o suficiente não é resignação, é sabedoria. Aprendi que o amor por outra pessoa não pode custar o amor por si mesma. Isso parecia uma frase de muro de Instagram por muito tempo, aquele tipo de sabedoria que você lê, concorda abstratamente e esquece porque não consegue localizá-la na vida real. Agora sei onde ela fica. Fica no momento em que você vai jogar uma lasanha que levou 4 horas no lixo para que sua sogra não fique desconfortável. Fica no momento em que você guarda a pasta da viagem surpresa numa gaveta para não criar problema. Fica em cada pequena entrega que parece razoável, isolada e que vai somando até que você olha no espelho e não se reconhece completamente. Há uma janela no meu escritório de casa que dá para um jardim pequeno que comecei a cultivar esse ano. Plantei tomateiros na primavera, aquelas plantas teimosas que crescem tortas e de forma irregular e que às vezes alguma coisa ataca as folhas e você precisa cuidar, mas que produzem de qualquer jeito, que insistem de qualquer jeito. Cada manhã eu sento com o café e os observo por alguns minutos antes de começar o dia. Me pego pensando que sou um pouco como eles. A mulher que entrou naquele quarto no dia do casamento, a mulher que leu cada página daquele documento e assinou com mãos calmas, já não era a mesma que havia comido lasanha de pé no corredor para não encarar o olhar de Dona Celeste. Era uma mulher que havia escolhido ser raiz antes de ser fruto, que havia se preparado no silêncio, que havia construído proteção no lugar em que outra pessoa poderia ter construído apenas mágoa. Não me arrependo de nada. Nem do silêncio dos anos anteriores, porque foi no silêncio que aprendi o que precisava aprender. Nem das escolhas do dia do casamento, porque foram elas que me devolveram o chão. Nem da calma com que conduzi tudo, porque calma não é fraqueza. Às vezes, calma é a forma mais poderosa de chegar onde você precisa chegar. Não carrego raiva de Dona Celeste. Isso costuma surpreender as pessoas. Mas a raiva que senti, e eu senti, foi combustível. Usei-a quando precisei e depois a deixei ir, porque raiva que não serve mais pesa demais para carregar. Ela fez o que fez pelos medos dela, pelas inseguranças dela, pela forma como ela havia construído uma identidade que dependia de controlar o que não conseguia controlar. Isso não a absolve, mas explica, e há uma diferença enorme entre absolver e entender. Uma diferença que levei tempo para encontrar, mas que quando encontrei me deixou muito mais leve.
Durmo melhor agora. Como melhor. Rio com mais facilidade, não porque a vida ficou mais simples, mas porque removi um peso que havia confundido com parte de mim mesma durante anos, e sem ele fico mais alta. Se você está assistindo esse vídeo e algo do que eu contei ressoa em você, quero que você saiba algo antes de mais nada. Você não está inventando. O que você sente é real. O que você vive é real. E se às vezes você duvida da sua própria percepção, se às vezes sai de uma conversa mais confusa do que entrou, se às vezes você se pergunta se não é você o problema, saiba que esse tipo de confusão não cai do céu. Alguém trabalhou para produzi-la. Se você está nessa situação agora, com uma sogra ou com qualquer pessoa que usa o afeto como instrumento de controle, quero te dizer algumas coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes. Se você sente que está desaparecendo dentro de um relacionamento que vai se tornando menor para caber no espaço que alguém designou para você, esse sentimento é um sinal. Não é fraqueza, não é drama. É a parte mais honesta de você dizendo que algo não está certo. Se você tem tentado explicar para alguém o que sente e a resposta que recebe é que você está exagerando, que está sendo sensível demais, que a outra pessoa não quis dizer nada com isso, você merece ter sua experiência levada a sério, começando por você mesma. Se você carrega um passado que alguém usa como arma, quero que você ouça isso com toda a clareza que consigo colocar numa frase. O seu passado não é vergonha. Tudo o que você viveu antes, todo o trabalho que fez, cada fase que atravessou, cada versão de você mesma que habitou a caminho de quem você é agora, é parte de você. E você não deve desculpas a ninguém por nenhuma delas. Se você está esperando que a outra pessoa mude para que as coisas melhorem, quero dizer com toda a gentileza que tenho, talvez mude. Talvez não mude, mas enquanto você espera pela mudança do outro, a única coisa que você controla com certeza é a sua própria escolha. O que vai fazer com o que sabe, o que vai proteger em si mesma, o que vai decidir que vale. Não existe um roteiro perfeito para isso. Existem passos errados e recuos, e noites em que parece que nada vai mudar, e manhãs em que você acorda e percebe que mudou um pouco mais do que no dia anterior. A transformação real não é espetacular, é cotidiana. É uma decisão repetida todo dia de voltar para si mesma depois de cada tentativa do mundo de te afastar de você. Mas existe um lado do outro lado. Eu sei porque cheguei lá. E a pasta marrom com couro falso e clipe metálico está numa gaveta do meu escritório, ao lado dos tomateiros que crescem tortos e teimosos na janela, como lembrança de que preparação não é paranoia. É cuidado consigo mesma. É a forma mais profunda de amor próprio que aprendi. Não o amor que aparece nos dias fáceis, mas o amor que está presente nos dias em que você precisa ser a pessoa que cuida de você mesma antes que alguém cuide. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.